Toda vez que a gente aprende feudalismo na escola, a gente acaba estudando um pouquinho sobre os impostos que eram cobrados na época. Mas antes da gente entrar na época feudal, a gente precisa responder algumas perguntas. O que é um imposto? Quem paga imposto? O que é feito com esse dinheiro? Você provavelmente ouviu alguém dizer que no Brasil se paga imposto demais. Não, porque nos Estados Unidos um iPhone custa R$1.000. Mas será que a gente paga mesmo? Estudando um pouquinho as definições do feudalismo e de hoje, a gente vai conseguir criar argumentos para tentar formar uma opinião. Segundo o dicionário, o imposto é uma contribuição, geralmente em dinheiro, que se exige... O imposto é uma contribuição, geralmente em dinheiro, que se exige de cada cidadão para financiar as despesas de interesse geral, a cargo do Estado. Isso quer dizer então que a gente paga uma quantia em dinheiro para o Estado, e essa quantia pode ser paga de diferentes formas. Se você tem um carro, você paga um imposto chamado IPVA. Se você mora em algum apartamento ou casa, você paga um imposto chamado IPTU. Parte do valor de qualquer coisa que a gente compra é imposto. Então vamos supor que 10% do valor dessa caneta seja de imposto. Isso quer dizer que se eu paguei R$1 por ela, 10 centavos vai para o governo para ele poder investir em coisas de interesse geral. Essas despesas podem ser com saúde, com segurança, com educação, pagando meu salário, com asfalto, com iluminação pública, com esgoto, dentre várias outras coisas. Um mundo sem imposto é um mundo onde você precisa pagar por tudo na sua vida. Então você vai precisar ter uma escola particular para o seu filho, um plano de saúde para a sua família, você vai precisar ter uma boa tranca na sua porta porque não vai ter polícia caso você seja assaltado. Num país como o Brasil, que metade da população recebe mais ou menos R$1.000 para viver todo mês, vocês acham que os salários iam aumentar tanto assim sem os impostos, que a gente ia conseguir dar conta de pagar o que hoje o Estado oferece de forma pública? Vamos voltar um pouquinho, na verdade bastante no tempo, para entender como é que as coisas funcionavam na época do feudalismo. Naquela época, a maior parte das obrigações não eram pagas para o Estado, que era o rei, mas sim para o dono da terra que você habitava. Essa terra se chamava feudo. E o dono dela, senhor feudal. Relembrando um pouquinho o contexto de fortalecimento do feudalismo, a gente lembra que parte da Europa passava por uma grave crise econômica e convivia diariamente com a ameaça de invasões estrangeiras nas cidades. Isso fez com que muitas pessoas que moravam nessas cidades e vilas fugissem para o campo buscando proteção. Isso não quer dizer que as cidades e o comércio deixam de existir na Europa, só que eles vão ficar muito enfraquecidos. Mas esse processo de ruralização, ou seja, de ida para o campo, não era tão simples. Não era só você reunir sua família, colocar suas coisas numa carroça e descobrir um pedaço de terra. A gente tem que lembrar que esses camponeses estavam buscando proteção e poucas pessoas tinham condições de oferecer esse tipo de proteção. Então você não tinha muita opção, você tinha que acabar se submetendo a um desses senhores feudais. Em troca dessa segurança, dessa proteção, e em troca de um pedaço de terra para você morar com a sua família, você tinha que pagar para o senhor feudal uma série de impostos. Olha eles aí. Existem 3 impostos no feudalismo que a gente sempre vai encontrar nos livros, em provas, que são a corvéia, a talha e a banalidade. A corvéia diz que o camponês deveria oferecer sua mão de obra para trabalhar alguns dias da semana para o senhor feudal. Isso quer dizer que eu, camponês, durante 5 dias da semana teria que trabalhar no que o senhor feudal quisesse. Eu poderia cuidar da terra, caçar, fazer trabalho doméstico. A talha diz que parte de tudo que eu produzisse ia para o senhor feudal. Então vamos supor que eu tenho uma plantação de trigo para mim, para minha família. Parte daquilo eu teria que mandar para o senhor feudal. A banalidade é que eu quero que vocês prestem mais atenção. Ela diz que a gente teria que pagar um imposto cada vez que a gente usasse um equipamento do senhor feudal. Então vamos pegar minha plantação de trigo. Para eu transformar aquilo em farinha, eu preciso moer, usar o moinho. Quem que era dono do moinho? O senhor feudal. Então para eu conseguir usar esse moinho, eu teria que pagar uma taxa, parte desse trigo, para o senhor feudal. E aí muita gente me pergunta, mas se era tão ruim, por que ele não saía? Por que eles não procuravam outro feudo? Por que eles não iam morar na... Bom, primeiro que essas condições elas eram gerais. Em todos os feudos você tinha uma série de obrigações que você tinha que pagar para o senhor feudal. Em segundo lugar, a partir do momento que você se estabelece em um feudo, a partir do momento que você aceita essa troca de receber proteção em uma terra e pagar esses impostos, você assume um contrato para a vida toda. Você não tinha opção de simplesmente abandonar aquela terra ou parar de pagar esses impostos. Você acabava ficando dependente daquele senhor feudal para o resto da sua vida. E por causa dessa relação de dependência é que a gente chama esses camponeses de servos. Agora vamos lembrar daquele imposto chamado banalidade e tentar trazer um pouquinho para os dias de hoje. Como eu disse, a banalidade é uma taxa que você paga para utilizar equipamentos que você não tem condição de possuir, né? Vocês acham que isso acontece hoje? Eu, enquanto cidadão, não tenho dinheiro para contratar um segurança privado, para comprar um cachorro bravo, para ter uma cerca elétrica de última geração. Eu não tenho dinheiro para ter uma estação de luz, para ter uma estação de tratamento de esgoto na minha casa. Eu pago um pouquinho para o Estado e ele devolve esses serviços para a população toda. Então ele vai oferecer segurança, iluminação, esgoto para todo mundo. Ou ele deveria, pelo menos. No mundo sem impostos, a gente provavelmente ficaria dependente de outras pessoas. Em muitas favelas, por exemplo, mesmo pagando os impostos em dia, os cidadãos não recebem do Estado aquilo que deveriam. Então muitas comunidades não têm luz, não têm esgoto, não têm asfalto.
E aí algumas pessoas se aproveitam disso e oferecem esse serviço para a população, mas cobram uma taxa extra, e bem cara. Eu acho que antes da gente discutir se a gente paga muito ou pouco imposto, a gente deveria lutar pela aplicação correta deles. Eu acho que se todo o dinheiro que a gente paga fosse investido no povo, a gente não ia ter essa discussão. Porque se a gente não precisasse pagar por escola, por saúde, por cultura, por segurança, o dinheiro que sobra, quando sobra, poderia ser usado em nosso benefício próprio. Enquanto que para as pessoas mais desfavorecidas, um mundo sem impostos não ia aumentar tanto os salários assim para que a gente pudesse abrir mão de uma educação e de uma saúde públicas.